Olá, amigos, visitantes do nosso site Estudo de Administrativo. Vamos enfrentar mais uma questão cobrada nessa prova de auditor da Receita Federal. Quarta questão que estamos enfrentando nesse momento. Questão 4. Incumbe o poder público, na forma da lei, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Esta é a previsão do caput do artigo 175 da Constituição Federal. Sobre os serviços públicos, no ordenamento jurídico brasileiro, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correspondente. Amigos, nós não temos uma definição legal do que seja serviço público. Repare até que o próprio artigo 175 apenas aponta as pessoas que poderão prestar o serviço público. Coloca, o serviço público será prestado pelo poder público diretamente, ou seja, por toda a estrutura orgânica da administração, direta e indireta, ou então mediante concessão ou permissão de serviço público, que são mecanismos de delegação do serviço, em tese, para pessoas privadas já previamente existentes. Mas reparem, eu não tenho uma definição legal do que seja serviço público. Por isso temos que beber aqui na fonte doutrinária. Os autores, de uma forma geral, apontam 3 elementos caracterizadores do serviço público. 3 critérios ou elementos deverão ser levados em consideração. Quais sejam? O critério subjetivo ou orgânico, o critério objetivo ou material e o critério formal. Critérios deverão ser levados em consideração para a visualização de uma atividade como sendo serviço público. Na verdade, até coloco em meu livro, é necessário que haja junção desses critérios. Para que tal atividade seja considerada serviço público, eu tenho que ter a comunhão desses 3 critérios. Ok? O critério subjetivo ou orgânico, ele leva em consideração o fato da atividade estar sendo exercida pela própria administração pública, ou então mediante concessão ou permissão, como prevê o artigo 175. Perfeito? O critério subjetivo ou orgânico preza o fato da atividade estar sendo exercida pela própria administração pública. Ok? Já o critério objetivo ou material, ele lança um olhar na própria atividade em si que está sendo desempenhada. Ou seja, são atividades que visam atender necessidades, satisfações básicas da coletividade, vitais da coletividade. Ok? Mais uma vez, tem por meta, por norte, a satisfação de necessidades elementares, básicas, vitais da coletividade. Ok? Essa é a preocupação do elemento material objetivo. E por último, o elemento formal, ele leva em consideração o fato dessa atividade ser disciplinada por normas próprias de direito público, por eu ter um regime próprio, derrogatório e exorbitante do direito comum que disciplina o exercício dessa atividade. Muito importante em prova, amigos, ter essa noção desses 3 critérios caracterizadores do serviço público. Ok? O elemento subjetivo, orgânico, que preza o sujeito, o fato da atividade ser desempenhada pela própria administração, ok? Ou mediante concessão ou permissão, como prevê o 175. O elemento material, que é a satisfação de necessidades básicas da coletividade, em tese, já apontadas no próprio texto constitucional, em regra, como a saúde, a educação, por exemplo, ok? E também o critério formal, que decorre do fato da matéria ser disciplinada por normas administrativas. Estamos juntos? Dentro dessa concepção, o primeiro item coloca, sob o critério formal, o serviço público é aquele disciplinado por regime de direito público. Perfeito, pessoal? Essa é a definição aqui do critério formal. Próxima, segundo o critério material, serviço público é aquele que tem por objeto a satisfação de necessidades coletivas, também assertiva que se mostra inteiramente em consonância com a visão doutrinária. Item C, o critério orgânico ou subjetivo classifica o serviço público pela pessoa responsável por sua prestação, qual seja o Estado. Perfeito, em regra, essa é a concepção do critério orgânico ou subjetivo. Valorizar o fato da atividade ser desempenhada pelo Estado. Próximo item, a concessão e a permissão transferem a titularidade de um serviço a quem aceitar prestá-lo mediante licitação. Ora, amigos, nesse ponto há um equívoco enorme. Na concessão e permissão, o ente federativo delega apenas a execução desse serviço, mas mantém a titularidade. Você repara que eu, por exemplo, ente federativo, eu tenho uma atividade, uma titularidade que me foi dada por lei. Por lei. Concessão e permissão, são institutos
mecanismos que se perfazem mediante a celebração de um contrato. Então, se eu, ente federativo, uma titularidade que me foi dada por lei, eu não posso repassar mediante um contrato, que é um instrumento jurídico claramente inferior. Por isso, na concessão e demissão, eu apenas repasso a execução da atividade para essas pessoas que venceram a licitação e abraçaram a prestação desse serviço. Mas o ente federativo mantém a titularidade dessa atividade. Tanto é que a qualquer momento esse contrato pode ser extinto e o ente federativo retomar a execução, porque sempre manteve a titularidade. E o último item apontado, enquanto a permissão de serviço público, diante da sua precariedade, ocorre necessariamente por prazo determinado, a concessão pode ocorrer por prazo indeterminado. Ora, amigos, outro equívoco, certo? A concessão é um contrato administrativo, ok? É uma modalidade contratual, que jamais pode ser por prazo indeterminado. Eu criaria uma relação aqui promíscua de favorecimento, né, de certos grupos em detrimento de outros que atuam no mesmo setor. Okay? Por isso se exige que o contrato de concessão, como os contratos administrativos, de uma forma geral, sejam por prazo determinado. Por isso, essa última assertiva também se mostra equivocada. Resposta, então, amigos, letra E. Perfeito? Valeu?